Olá, bom dia. São 6h55 da manhã, 23 de abril de 2024. É uma terça-feira. Bom dia e bom dia. Sobre o que? Sobre o que falaremos? Sobre o que falaríamos? Sobre o que falaríamos? A questão é um dia. Sim, um dia que se tornaram vários dias. É verdade, bem verdade, que nós não temos ideia, sim, uma ideia assim clara sobre aquilo que o dia vai nos dar. Sim, porque nós nos habituamos a todos os dias acordar e de alguma maneira aquela rotina se apresentar. Claro que há os adversos que vamos encontrar, mas nada que nós não estivemos ao longo dos dias que estiver a passar. Nada que não. Que a gente não pôde realmente se acostumar. Faz parte. A questão é que uma coisa é uma pedra sobre nós, ali, desabar. Ainda há coisas para a gente buscar. Sim, a considerar que outros, quer dizer, que há vivos possibilidades de. Mas, quando essa pedra no morro esteve a se transformar, e tantas outras pedras e mais pedras resolveram com essa pedra se juntar, forma uma montanha no lugar. E uma montanha sobre nós desabar, certamente não é uma única pessoa que vai derrubar. A possibilidade é inegável de que a montanha muito vai prejudicar. Sim, ainda que a montanha não venha matar, mas vai um estrago e tanto deixar. Imagine uma montanha de pedra. Qual é a chance da gente acreditar que uma pedra, sim, de tropeço, que por aqui esteve a passar, esteve a se juntar com tantas outras pedras no lugar, a ponto de uma montanha de pedras se formar e sobre uma casa desabar, com o intuito de toda essa casa esmagar, sem dar uma única chance dos moradores da casa ter chance de lutar. Acreditar que há vivos, e se há vivos, temos que pelos vivos buscar, dar aos vivos uma oportunidade da vida, conquistar, enquanto domínio de cunho particular. Mas Deus, estando a me chamar
colocou uma pedra no altar e me pediu para os meus olhos eu lavar com a pureza de uma criancinha que quer enxergar o presente que o pai esteve a lhe dar. Diante de todas as dificuldades que a criancinha estava a passar. Santo Deus, como você acreditar que uma pedra com tentáculos para de todo jeito lhe esmagar é mesmo um presente bom de você encarar. A questão é você conseguir encontrar o que está atrás do altar. Sim, conforme a Escritura Santa esteve a falar. Porque o que estava atrás do altar era a Arca da Aliança. Portanto, se apegar à pedra, com toda certeza você não iria encontrar o presente que Deus estava a lhe dar. Certamente, o presente era a Arca da Aliança. Para eu poder com Deus estar. Ainda que fosse muitas vezes até impossível em Deus acreditar pelo que a pedra esteve a representar. Me esmagando de todo jeito que ela esteve a desejar. Ali você compreender que a água que você esteve a usar para as vistas você lavar, certamente era a mesma água que o profeta João Batista esteve a usar para o Filho de Deus ele batizar. E assim você não temer nenhuma pedra de nenhum lugar, por mais que cada pedra venha com outra pedra se juntar para uma montanha se formar. Você aceitar o presente que Deus esteve a lhe dar. Sim, o Evangelho nos diz para a gente, a trave do olho, a gente tirar, para que a gente pudesse a nossa própria realidade encarar. Portanto, ficar procurando cisco, aqui, cisco acolá, cisco aqui, cisco acolá, de nada iria adiantar. O importante era eu, palito de fósforo, pegar, para certamente a visão de longo alcance usar. E poder confiar no que a Arca da Aliança tinha para me dar. Certamente eu iria encontrar não apenas o maná, mas coisas e mais coisas e mais coisas que nunca estiveram a faltar para quem desejou em Deus confiar. Eu poderia encontrar
as tábuas para a minha vida fundamentar. Sim, para em nenhum momento em pedra de tropeço eu confiar. Porque lá diz, para não roubar, para não matar, para não cobiçar nada que venha do próximo. Para o dia de sábado honrar, consagrar aquele que esteve a vida nos ofertar. Nos diz para pai e mãe a gente honrar. E não diz em que condições. Muito pelo contrário, quem honra pai e mãe na terra prometida vai entrar. Sim, é uma herança de cunho particular. Portanto, se a pedra de tropeço, qualquer coisa adversa viesse me falar, certamente eu não iria acreditar. Portanto, eu jamais iria colocar a pedra no tropeço no altar. Sim, a própria Escritura Santa nos diz o que deve constar no altar. Sim, os candelabros ali iluminando, os pães. Ah, os pães. Portanto, a Escritura Santa também nos diz que, ainda que a gente seja maus, a gente não oferta pedra para os filhos. Portanto, como é que eu poderia compreender as pedras que me deram para comer? Nem os maus iriam assim fazer, dentro do conceito de bom e mal que o Evangelho esteve a nos dizer, compreendendo as fraquezas do nosso ser. Imagine pessoas que são capazes de ir além do conceito de mal que a própria Escritura esteve a limitar. Para demônio, a gente não virá. Portanto, não considero que eu estive a errar. Quando eu vi gente na minha casa entrar como pedra de tropeço no lugar, querendo o tempo todo se criar e o tempo todo um próprio altar edificar para si mesmo. Ali está. Em que momento a Escritura nos diz para a gente, sim, santo, e mais santo, e mais santo, e mais santo, e mais santo elevar. O exemplo de santidade de cada santo, sim, ser de santo. É o Evangelho, a Escritura, todos ali vão nos falar como o vosso Pai esteve a vos criar. E ser santo é ser temente e obediente, humildemente. Portanto, eu jamais iria, de fato, burro de carga virar para um tal de Emanuele na minha vida está, como dono do meu caminhar. Eu, por mais burra,
Se eu pudesse aqui estar, eu não iria considerar isso como algo de razão. Deus e Deus é quem deve estar no altar. Deus é quem deve, sim, o nosso caminho iluminar, é quem deve nos direcionar. E não é terceiros que deve Deus nos apresentar. Terceiros até podem assim realizar, mas nós devemos encontrar a vida de Deus, aquela que Deus esteve a criar, é dentro da santidade que a Escritura nos diz para a gente buscar, para a gente poder, a humanidade, a gente alcançar. Mas alguém que se intitula como espírito de elevação se apresentar, gosta, sim, gostar dessa coisa nojenta que é a gente se elevar, gostar de eleger capacho para o tempo todo, ele bajular, jamais eu daria a ele uma única oportunidade dele se assenhorar, querendo me transformar em cavalo, égua, para ele domesticar. Para falar a verdade, sim, eu jamais estive a desejar por um só segundo que aqueles demônios na minha casa pudessem estar. Porque a Arca da Aliança, certamente eu estive a enxergar como presente que Deus esteve a me dar. Portanto, eu não iria me enganar. Achar que o presente era a pedra de tropeço. Não. A pedra de tropeço estava lá para eu enxergar. Sabendo só, Maria de Cássia, o que eles são capazes de realizar? Eles tentam o tempo todo, até chegar para a armadilha colocar. Mas você sempre vai encontrar a Arca da Aliança em primeiro lugar. Portanto, você pode deixar qualquer um altar edificar para a pedra de tropeço virar. Você jamais iria acreditar que demônios que são capazes de tanto bajular, podem alguma coisa boa lhe dar. Nenhum deles esteve a me dar um copo de água quando a sede esteve a chegar. Nenhum deles esteve a me dar uma única migalha de pão quando a fome veio me visitar. Nenhum deles foi capaz de me dar uma única pena para servir, sim, de manto para o frio eu não passar. Nenhum deles. Isso está incluso também
o apóstolo Paulo e o profeta João Batista. Porque eles não estiveram em nenhum momento a acreditar no que eu estava a falar. E eles sabem que esta é a verdade. Nota. Eu tive que a minha própria casa deixar. Eu tive que no inferno entrar. Passar a viver como uma maldita no lugar. Porque eles insistiam em falar que a pedra de tropeço era benefício que Deus esteve a enviar para qualquer um e de qualquer lugar. Nunca estive a acreditar que pedra de tropeço é benefício para ninguém. Nunca estive a acreditar que é bom para a gente em mesa sentar enquanto os outros estão no chão, a migalha catar. Como estropiados os relegados. A eles a gente cabe migalha jogar. Quando na Cobem eu estive a entrar e em seminários eu estive ali a participar, aqueles que eles estiveram a alegar comiam separados. A sala era montada para aqueles que iriam de fato serem bajulados. O almoço deles, tudo era separado. Quem pagou para estar ali eram colocados em outro lugar. Os primeiros, certamente, o banquete iria, o prato montado. Aqueles que ficariam por último, quase nada no prato iria colocar. E digo isso porque eu ficava assim por último, porque a fila ficava lá, eu não ia ficar na fila. Por uma coisa que não tinha lógica. A ponto da comida dos pagantes faltar e ter que ir lá esperar os outros ali para ver se tinha sobrado para trazer, porque eu passei por isso. Onde é que é razoável? Em que momento o Evangelho nos diz que o Messias esteve comendo separado dos outros? A própria Escritura nos diz ali que ele veio para servir. Como é que esses que dizem serem os escolhidos para estar aqui trazendo mensagem de cá, mensagem de lá, são servidos? O próprio apóstolo Paulo foi falar com a pedra de tropeço
questionou o próprio Barnabé por mudar de comportamento quando os enviados da outra pedra estiveram a chegar, que ele era um antes dos enviados da tal pedra chegar. E virou outro quando os enviados estiveram a chegar. Ele não considerou isso uma coisa correta de se realizar. Portanto, eu tinha base para com o próprio apóstolo estar e questionar. Por que eu? Porque eu tenho. Que o tempo todo, ser, sim, serviçal. Como é que pode eu ser serviçal? Não ter direito de pensar, de sentir, de agir. Eu sou o que aqui? O Senhor desejaria isso para si? Poderia perguntar para o apóstolo Paulo. Certamente ele desejou pensar, sentir e agir por si, a ponto de aceitar, seguir a arca, que certamente era princípio para ele estar ali. Portanto, eu jamais iria mentir, dizer que o apóstolo Paulo e o profeta João Batista se apiedaram de mim. Quando eu comecei de fato a agir de uma maneira que não iria e nem esteve a agradar ninguém ali, questionando o modo como eles agiram e agiam ali. Porque a Escritura não dizia para ninguém agir assim. Por mais que eles tivessem conhecimento, tivesse isso e aquilo, isso não dá a eles o direito de agirem daquela forma, tomando conta de um lugar onde o dono diz não querer com eles estar. Portanto, violência todos eles estiveram a praticar. Quando na minha casa estiveram a entrar e eu sempre estive a falar que eu não queria nenhum deles naquele lugar, nem mesmo o profeta, nem mesmo João Batista, nem mesmo o apóstolo. Porque eu não havia lógica naquilo que eles queriam me dar como alimento. Portanto, é a verdade que eu estive a passar. Também é verdade que o profeta João Batista nunca esteve a me abandonar. Se quando acaso eu estive a deixar. É verdade. Em todo canto ele deixou o alimento. Mas era o alimento que jamais iria a minha fome matar, nem a minha sede, nem de fato iria servir manto. E era isso que ele não conseguia alcançar, porque eu dizia para ele que eu não era aquela que eles queriam de fato me transformar. Portanto, aquele alimento que ele estava a dar serviria certamente para Elizabeth Maria, que eles queriam de fato em mim. A ideia é implantar. Mas aquilo iria era me matar se eu viesse a aceitar. Já que a minha identidade não era nem nunca foi a de Elizabeth Maria, nem aqui nem em nenhum lugar. Portanto, eu sei muito bem separar
Sim, separar. O que o apóstolo esteve a realizar dentro do ambiente. E ali ele passou a visitar. Sei separar o que o profeta João Batista esteve a me dar dentro do ambiente e fora do ambiente. E só aceitei com o profeta João Batista apaziguar por causa do divino. E isso eu não vou deixar de falar. Somente por causa do divino, o profeta João Batista sabe que é assim. Só voltei de fato para com ele estar em uma linha de pensamento dele, ali buscar por causa do divino. Filho do Deus vivo. É bom dizer isso por causa dele. Porque o divino sempre me diz, sempre me disse e me diz, e vai me dizer sempre: o coração de João é limpo, puríssimo. Ele não entendia por que você fazia isso, não. O coração dele é puro. Tudo que ele lhe deu, coloque no altar do sacrifício com benefício. Ainda que tenha lhe causado muito prejuízo, mas o coração dele é limpo. Ele lhe deu com benefício, com a pureza de tudo isso. É claro que não foi fácil, depois de tanto ter sofrido. Depois de ver tudo que ali eles faziam com os meus filhos. Tirando deles o direito de passarem naturalmente pelas coisas. Portanto, João para mim é um homem sem nenhum tipo de compromisso com aqueles malditos. O compromisso de João sempre foi com Deus vivo. Nunca fez nada com a intenção de me causar prejuízo. Eu sei disso. E até sabia. Acontece que não é fácil. Não é fácil. Uma montanha de pedra na sua casa. Adentrar. Destruindo tudo. Não deixou nada. Nada que pudesse significar vida naquele lugar. Essa é a verdade. É nada. Todos nós, aquela montanha de pedra. Todos nós, aquela montanha esteve a matar. Ninguém, nem nada esteve a sobrar. Ninguém, nem nada. Esmagou a possibilidade de cada um de nós, vivos ou vivo, ficar. Tirou de nós qualquer tipo de possibilidade de ter vínculo familiar. E isso eu estive a enxergar.
mas ninguém quis me escutar. Ninguém quis me escutar. Na mesa, sentar e a gente encontrar uma maneira de fortes a gente ficar. Sim, cada um sabendo ser um pé da mesa. Ao menos para a gente carregar aquilo que realmente conosco esteve a se dar. Fui a única pessoa a falar o tempo todo que barato não iria ficar. Que aquilo não iria simplesmente como fumaça passar. Que aqueles malditos nunca iriam nos deixar livres nesse lugar. E quanto mais a gente, fraco, viesse ficar, mais força iria dar para eles. Para eles. A casa dominar e o tempo todo, a gente solto, ficar. A nossa sorte foi de fato a morte. Sim, a morte. Porque antes disso tudo, na minha casa, entrar, eu tive mesmo que aceitar morta ficar. Assim, eu não iria me apegar a pequenas coisas que muitas vezes podem nos prejudicar. Mas eu deveria sangue familiar carregar dentro do universo que o divino esteve a criar. E isso eu sempre estive a falar sobre a casa de espelho. Já que minha memória, certamente eu iria desgastar, usar, não iria me importar. Fazendo as leituras. Que é verdade, não estive a planejar, mas considerei o que o divino esteve a me solicitar. Eu poderia, até com raiva do divino, ficar. É do meu direito. Sim. Por quê? Porque o divino sempre esteve a me falar para eu aguentar. Mesmo quando eu não tinha nada, nem força, nem como respirar. Quando eu desmaiava, tendo que procurar um lugar para sentar, para ao menos o meu corpo não se machucar. E compreendendo que eu tinha
3 pessoas a casa para preservar. Alguém tinha que trabalhar para as contas pagar e as crianças tinham que estudar. Isso o divino sempre esteve a falar. Sempre me disse para em mim eu não pensar. Caberia a Deus em mim pensar. Eu não poderia jamais daquele homem duvidar. Sim, porque a Escritura também nos diz, quando Davi desejou se vingar de um certo homem, sim, que a tosquia na casa iria realizar, e ele enviou os servos, que o tempo todo esteve de fato a caminhar com os pastores do tal homem, para de fato se agraciar, já queria fazer a tosquia, certamente, o alimento farto. E o homem humilhou os servos e Davi, que não era nem rei. Mas a mulher do homem, escutando o que o servo esteve ali falar, mandou alimento no animal colocar e foi com o rei, que não era rei, é verdade, está. E disse para ele que não caberia a ele se ocupar com os inimigos e pelas suas próprias mãos se vingar. Deus iria dos inimigos cuidar. Se o divino me disse para a Escritura eu honrar, certamente, essa passagem iria estar lá. E aqueles infames estiveram a me esmagar de todas as maneiras. Impensáveis, incalculáveis, inimagináveis. E o divino sempre me dizia a mesma coisa para eu aguentar. Além desses 3 ainda, existia mais um, mais outro, 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 que se viesse se juntar, formaria uma família inteirinha no lugar. Portanto, eu não poderia me pensar para ninguém eu prejudicar. A sorte foi a morte. Porque eu não estive a me apegar a mim, nem a ninguém, nesse lugar de com particular. Porque o apego faz a gente julgar. Sempre, sempre, sempre em causa particular. O Evangelho também nos diz. Sim, para a gente buscar Deus em primeiro lugar. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Para nenhum julgamento falso, a gente realizar. A Deus cabe julgar. E se a gente, sobre um ato de alguém debruçar, o nosso julgamento certamente é a palavra que a gente vai sobre o ato falar. E o ato deve representar a verdade. A verdade que a nossa boca vai pronunciar. Porque se a gente sobre o ato falar pronunciando mentira, certamente a nossa língua
bicheira vai virar. E muito, muito vai nos prejudicar. Portanto, eu pude, como apóstolo, apaziguar, também considerando o divino, porque o apóstolo, é verdade, jamais, jamais iria imaginar que eu tinha um nome no lugar, que estava longe de eu ser aquela que eles insistiam em falar, que era a queridinha do lugar. Para, de fato, sempre, sempre, ali buscar, com o apóstolo estar, tentando uma ideia de mim para o apóstolo falar, como se a treva quisesse me dominar e eu não quisesse a eles, a luz, escutar. Que tipo de luz pode tirar o direito do outro? Pensar. Que tipo de luz? Que tipo de luz pode tirar o direito do outro, a própria vida levar? Que tipo de luz? Que tipo de luz pode querer por você assinar sem lhe dar o direito de um próprio texto você formar com a sua própria razão? Você não ser nada para aqueles demônios sempre se elevar. Você trabalhar, 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 trabalhar e colocar o nome deles. Quando as pessoas aceitem os benefícios deles, aí é tudo bem. Eles vão ser mais um para de fato no banquete separado estar. Eu nunca quis em banquete nenhum estar. Deles, nem junto, nem separado. Portanto, qual a razão de eu querer o que eles tinham para me dar? Sim, porque as pessoas aceitam, não aceitam de graça, não. Vão aqui, muito ganhar. Muito ganhar. Vai ter um nome em cada lugar que entrar. Vai estar lá na porta. A obra. Nunca quis. Por que insistir em me dar uma riqueza que eu não quero carregar? O trabalho eu estive a realizar. E cada um que esteve a assinar, hoje sabe o que eu estive a realizar. Para deixar a porta para cada um passar. E saber que eu nunca fui cavala, égua, burra de carga, para ninguém carregar. Que a minha assinatura em cada obra eu estive a colocar para eu poder me responsabilizar. Portanto, sou responsável por aquilo que Emmanuel esteve a realizar. E ainda colocou, eu vou dizer até o pobre do André Luiz, para com ele ali compartilhar. E digo pobre porque é exatamente assim. Porque eu também devo separar o André Luiz do Emmanuel. Um homem sensato, de sensibilidade, um homem coerente, gentilmente gente, mas sempre ali esteve numa condição do mundo todo dele ali se fechar e ele não vê o quão grandioso é o seu pensar.
Porque o tempo todo Emmanuel esteve a usar a sabedoria que André Luiz esteve a conquistar. E aí eu poderia falar para André Luiz, meu querido, você o tempo todo foi capacho no lugar. Porque Emmanuel fez questão de, em capacho, lhe transformar. Você não merece o que Emmanuel esteve a lhe dar. Você, a sua própria vida, pode levar independente desse traste que aí está. Portanto, diferente do que até pode se pensar, até se pode, ou podem acreditar, eu jamais colocaria André Luiz na mesma rede daqueles que na minha casa tiveram a entrar. Separei todos eles. Mas as malditas pedras, sim, que em montanha tiveram a se transformar, essas facilmente eu pude identificar. Facilmente. Os outros, a gente tem que respeitar, caminhar junto. Tia Lina dizia que a gente só conhece o outro quando a gente começa. Sal junto, come no lugar. Quando a gente a mesma escova vai usar, a gente conhece. Portanto, o divino também esteve a me falar para com cada um estar respeitando o direito de cada um se manifestar e o pensamento de cada um alcançar, dando para cada um o direito de livremente como ele está. Para eu poder, de fato, o ato de cada um, eu avaliar. Portanto, não coloquei os poetas na mesma rede. Não coloquei André Luiz. Nunca coloquei o irmão Silas. Jamais. Jamais. Sempre separei. Sempre separei. Mas, todos aqueles outros, sim, os bambambãs e as cadelas, eu sempre estive a separar. Os cães, os cãos, as cadelas, as cadelos. Porque não importa se eu falar cães são demônios. Aquelas cadelas são demoníacas. Eu jamais iria convidar alguma cadela daquela para na minha casa estar. Não convidei nenhuma cadela para na minha casa estar. Portanto, eu posso repudiar todas aquelas cadelas que tem nome elevado nesse lugar. Não vou em nenhum momento, amenizar. As cadelas são cadelas e para sempre cadelas. Na minha biografia, elas vão estar como os cães imundos do lugar. Isso inclui a pedra e todos aqueles outros. Todos aqueles outros que na minha casa estiveram a entrar. Sim, para um tal evangelho natalino na casa da família ali realizar de uma maneira tão difícil
de se dar. Mas a Arca da Aliança, Deus esteve a enviar muito antes dos cães e das cadelas me colocarem naquele lugar de uma maneira tão difícil de estar. Fazendo eu ali o dia todo estar preparando um tal de um evangelho para, de fato, o meu pescoço arrancar. E poder certas coisas realizar. E eu ter que, de fato, ali enxergar a Arca da Aliança. E para a Arca da Aliança me curvar. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Deixar toda a minha vida lá. Conforme o Divino esteve a me falar. Não carregue nada. Para o caminho não pesar. Porque muito pior eles vão realizar. Pode confiar. Fizeram muito pior. Muito pior. Tão pior, que eu muitas vezes pensei, meu Deus, como é que eu vou aguentar? Mas Deus sempre esteve lá. Na minha mão a segurar. E sendo Ele mesmo, essa que aqui está. De outra maneira, certamente nem viva, aqui eu iria estar para essa história contar. Porque é impossível alguém suportar o que aquela desgraça de gente esteve a dar. É impossível. Mas Deus esteve a suportar. Porque Cássia não existe nesse lugar. É sem chance. É sem chance de Cássia aqui estar. Qual a chance que uma pessoa pode ter com uma montanha a lhe esmagar? Portanto, sempre vou honrar o que a Arca da Aliança tinha para me dar. Não deve roubar, não deve matar, não deve a Terra Santa abandonar. Deve pai e mãe honrar. Não deve desejar nada que venha dos outros. Não deve. Não desejo nada de ninguém. E se não desejo, não puderam me dar um conceito de vida que eu jamais iria levar. Todas as portas Deus esteve a fechar. Quando Ele me disse, Maria de Cássia, a Arca da Aliança está lá. Tem as 10 letras, são as 10 portas. Escreva em cada ponto
do seu caminhar. E não há a menor chance de pedra de tropeço no caixão lhe colocar. Porque você é livre em qualquer lugar. Ainda que pedra de tropeço queira a vida lhe tomar, chegue antes. Despeje a sua vida no caixão que a pedra de tropeço quis lhe dar. Assim, o caixão ocupado vai estar, Maria de Cássia. E ele não vai poder, o seu sangue carregar como dele nesse lugar. Isso é amor. Você ser capaz de doar a própria vida para aquele que o tempo todo quer lhe esmagar. E como eu nunca tive apego a nada nesse lugar, por que eu não iria a minha vida despejar no caixão que a pedra quis me dar para o meu sangue lhe carregar? Cheguei antes, morri, e ele pode até tentar, mas ele jamais vai o meu sangue carregar como dele nesse lugar. Isso sim é o que eu coloco no altar como ponto para eu me fundamentar sobre os próximos passos que aqui certamente Deus vai me dar. Bom dia e bom dia. Assim a gente pode se basear na vida que a gente quer realmente levar. Obrigada, Senhor.